Oi, este é o Conexão. Trabalhar com a postura adequada não é uma simples preocupação. O esgotamento físico e emocional diminui o rendimento do trabalhador e pode acarretar em problemas como dor de cabeça, lombalgia e tendinite. Muitas horas de trabalho com vícios posturais podem provocar o surgimento do DORT, que é a doença osteomuscular relacionada ao trabalho, e também daquela famosa LER, que é lesão por esforços repetitivos. Em 2007, o Ministério do Trabalho alterou a norma regulamentadora 17 e passou a exigir das empresas a apresentação de um laudo ergonômico que comprova que os funcionários trabalham em boas condições. Agora a gente pergunta, como que os funcionários e as companhias devem agir para evitar o surgimento de doenças relacionadas ao trabalho? A gente vai conversar sobre isto com Felipe Lacerda, que é CEO da Bicorp. Oi, Felipe, obrigada por participar com a gente. Obrigado, prazer falar aqui. Então, eu gostaria de começar a te perguntar mesmo esse aspecto relacionado à empresa. Vocês sentem que as empresas fazem relação entre essa questão postural, ergonômica, com a produtividade? Sim, na verdade, o cumprimento das normas de ergonomia, além do requisito legal, hoje em dia é visto com as empresas como um grande item para aumento de produtividade e melhora das condições de trabalho do empregado. A gente entende que a melhora ergonômica, seja do ponto de vista de layout ou comportamental, consegue trazer resultados contundentes na produtividade dos empregados. Bacana. E aí eu queria te perguntar, quais são as doenças mais recorrentes aí dos clientes a quem vocês atendem? Bom, o estudo de ergonomia é um estudo amplificado, né? A gente tem, normalmente, muitas doenças relacionadas a problemas osteomusculares, como LER, DORT, escolioses, lombalgias, várias doenças relacionadas ao sistema músculo-esquelético, mas também temos doenças relacionadas à relação de organização do trabalho. Uma das causas de afastamento, de adoecimento que tem crescido muito no Brasil é a questão do surgimento de novas doenças mentais, como depressão, síndrome de burnout e algumas outras doenças relacionadas à forma que é organizado o trabalho. Né? Dentro do estudo ergonômico, além da parte física, a gente também avalia a questão cognitiva e sobrecarga mental que o indivíduo tem ao exercer determinada atividade. E aí, para esses casos de doenças mentais, o que você tem visto de implementação, assim, de mudança que essas empresas começam a colocar em prática? Bom, então, a gente vê inúmeras iniciativas e inúmeras formas de se fazer, mas a gente vê que as empresas têm investido muito em ações que a gente chama aqui de compensação, então, ações como mindfulness, ações de biofeedback, quick massage, pausas programadas dentro do horário de trabalho, jornadas flexíveis, obviamente dependendo do tipo de produção e do tipo de empresa, e esse tipo de atividade passa muito pelo conhecimento e pela inspiração da liderança, né? A liderança nesse processo de combater e de trabalhar de forma melhor a parte da saúde mental da organização é muito importante. Com certeza. E é bacana saber que tem empresas preocupadas com isso, né? Porque a gente já está falando sobre isso aqui no Conexão, em algumas outras entrevistas, de que esse afastamento, né, por transtornos mentais, é a terceira causa de afastamento pelo INSS, né? O INSS informa isso. Então, é um problema que está realmente crescendo e tem possibilidade de se tornar a primeira causa. Eu queria saber o seguinte, Felipe, as empresas têm essa preocupação, você já falou pra gente, mas e os empregados, os funcionários? Você percebe essa preocupação e esse autocuidado entre os funcionários? Então, como eu te falei, as empresas têm investido, têm procurado formas de melhorar essas condições de trabalho e a gente percebe que dentro das empresas onde tem melhores resultados em relação a isso, parte muito do comportamento da liderança. Né? Quando a gente vê que as lideranças de determinados setores, de determinadas empresas, estão engajadas com o tema, normalmente os funcionários começam a ter essa ideia do autocuidado, de como ele pode cuidar da própria saúde dele, obviamente utilizando essas ferramentas que a empresa tem colocado à disposição. A gente percebe um aumento com essa preocupação do autocuidado, da postura do ambiente de trabalho, da questão da saúde mental, da alimentação saudável, incentivo à atividade física, tudo isso engloba, no final do dia, um aumento de produtividade do empregado. Bacana. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão da liderança e como esse estímulo chega ao colaborador. Deve ser esse tipo de pensamento que deve reger as empresas, né? Criar soluções para proteger essa saúde do trabalhador. Com toda certeza. A gente vê que uma solução relativamente simples, né, consegue resolver um problema sério que pode causar alguns problemas, principalmente em questão de
de problemas na coluna, problemas que podem se agravar ao longo do tempo, e aumentar, obviamente, a produtividade desse trabalhador ali. Então, foi exatamente o que você falou um pouquinho antes. Ele não está presente somente nos escritórios, nas centrais de call center, nas indústrias, ele está presente em quase todos os trabalhos que a gente acompanha aí no dia a dia. E aí, para a empresa que está assistindo essa entrevista e aí chamou a atenção e ainda não colocou ações para implementar essas melhorias para os trabalhadores, elas devem começar por onde? Bom, a primeira coisa para a gente falar de ergonomia é a gente entender os riscos que os trabalhadores estão expostos. Tá? A forma de se fazer esse levantamento de risco é através da análise ergonômica do trabalho. Essa análise vai dar para a empresa um mapa de aonde estão os riscos, quais são o grau de risco que os colaboradores estão expostos a cada tipo de risco, a cada tipo de função, e a partir disso vai ser traçado um plano de ação específico para cada função, para que a gente faça as melhorias que têm que ser regidas, obviamente, pela NR17, para melhorar as condições de trabalho do indivíduo. Tá? Bacana. Mas o passo é o levantamento de risco, um diagnóstico, para a gente poder entender essa situação. Ah, que ótimo. Eu quero muito agradecer a sua participação, Felipe. Obrigada pelas informações, viu? Obrigado, estamos à disposição.